né? Eles recebiam a palavra de arrependimento. João Batista não falava sobre o Cristo para eles? Então, quando Paulo chega, essa é uma das primeiras coisas que ele faz lá, né? Quando ele chega em Éfeso, só para a gente lembrar um pouquinho antes de ele chegar em Éfeso, o final do 18 fala de Apolo, né? Que Apolo estava evangelizando em Corinto. Então o 19 ele começa a partir daí. Então, ele fala: isso sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, passando por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, antes de eu entrar no detalhe disso aí, você tem razão, Alex, mas só antes de a gente entrar no detalhe, eu queria compartilhar aqui um mapa, só para a gente ver o que aconteceu. Tá? Abriu para todo mundo já? Abriu? Então, bom, a gente já viu todo esse pedaço aqui de Antioquia, Tarso, Derbe, Listra, Icônio, isso tudo a gente já viu até o capítulo 19. Antioquia da Psídia, Troade, aí quando ele passa para Filipos, né, para Bereia, né, então a gente já tem aquela passagem, tem até um louvor que fala que a gente tem que ser como os bereanos, né, sejam como os bereanos, porque os bereanos tudo... Não, eu não vou falar, vou perguntar para vocês, por que a gente tem que ser como os bereanos? Qual que é o ponto aí que é importante ressaltar lá? Vocês lembram? Por que eu tenho que ser que nem os bereanos? O que eles faziam lá de especial? A igreja de Bereia. Conferiam na palavra tudo que era dito. Exatamente. Eles conferiam na palavra tudo que era dito. Então, quando fala assim que a gente tem que ser como os bereanos, é exatamente isso. Você pode ouvir a palavra onde for, na TV, no rádio, ao vivo, num culto, no WhatsApp, mas aquilo que está sendo dito, a gente tem sempre que conferir na palavra se aquilo que está sendo dito está na palavra, é bíblico. Né? Lembrando que, de contexto e tal, a gente já falou bastante sobre isso, não vou entrar muito no detalhe, mas a gente tem sempre que estar conferindo se o contexto está correto, se o que está ensinando está correto. Então, Paulo passou lá pela Bereia, Atenas, Corinto, na última aula a gente viu, na última não, na penúltima aula a gente viu Corinto, a passagem por lá, né, que também gerou as cartas, as 3 cartas a Corinto, aos Coríntios, né, porque 3 cartas, já falei sobre isso, mas rapidamente, 2 cartas a gente tem até hoje, a terceira ninguém sabe se existe, mas existe uma ideia de que talvez exista uma terceira carta entre a primeira e a segunda. Né? Teria uma carta 1,5. Ele mandou a primeira carta, aí possivelmente mandou uma segunda, que a gente não sabe onde foi parar. Por que a gente acha isso? Porque na terceira ele faz menção a alguns fatos e alguns eventos que não menciona na primeira. Então aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho, entre a primeira e a segunda. Tá? Bom, aí saiu de Corinto, e lá em Corinto tinha aquela questão de Apolo, que estava pregando e pregava bem a palavra, e também, assim como a igreja de Éfeso, a igreja em Corinto também, e Apolo especificamente, né, Apolo, ele tinha sido doutrinado, ele conhecia a pregação de João Batista. Então ele tinha sido batizado no batismo de João, e aí, quando ele estava pregando o batismo de João, a gente tem aquele evento que é aquelas duas pessoas que acompanhavam Paulo na viagem, fugiu o nome deles agora, Priscila e Áquila. Priscila e Áquila ensinaram a Apolo sobre Jesus, e aí Apolo passou a pregar Jesus também lá em Corinto. Né? E aí, enquanto ele estava em Corinto, Paulo foi para Éfeso, e lá em Éfeso aconteceu isso que o Alex comentou. Né? Lá em Éfeso, eles não conheciam ainda a pregação de Jesus, não sabiam ainda do Espírito Santo, essa mensagem, essa boa nova não tinha chegado para eles ainda. Então, quando eles chegam, Paulo e as pessoas que estavam com ele, quando eles chegam lá, ele encontrou, né, alguns discípulos. É engraçado que nesse pedaço da Bíblia, nesse pedaço de Atos, eles frequentemente se referem aos discípulos como aos do caminho, aos que estavam no caminho, aos que eram do caminho. Né? Essa é uma citação que nesse capítulo ele menciona acho que umas 2 vezes. Nesse caso ele fala que achando ali alguns discípulos, e aí em Atos 2 disse-lhe. Aí Paulo pergunta, né, você já recebeu o Espírito Santo quando creu? Eles disseram, não, pelo contrário, a gente nem sabia o que era o Espírito Santo. E aí eu abro aspas para alguns detalhes e alguns comentários. Quando a gente lê Gênesis, o Espírito Santo está lá em Gênesis?
Em qual verso de Gênesis que a gente vê o Espírito Santo? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sobre a Logo face no das começo. águas. Está ali no Gênesis 1, verso 2, se eu não me engano, né? Ele já fala do Espírito Santo. E muitas outras vezes, vocês lembram algumas outras no Antigo Testamento que mencionam o Espírito Santo? Várias outras, mas vocês lembram alguma outra passagem? Eu tenho aquela que o Espírito de Deus se apossou de Davi e ele, com o Espírito tentando se apossar dele, destruiu um leão. Davi não, Sansão. Teve Sansão Sansão. e também Davi. Também menciona que o Espírito de Deus se apossou de Davi. Ele se coloca e ele se retira de Saul, né? De Sansão também. Então tem a passagem que ele ajuda e depois ele se retira de Sansão. Né? Tem até uma passagem bem antes de Sansão, porque Sansão já é lá em Juízes, né? Mas bem antes disso, o Espírito Santo ele também se manifesta através dos 70 de Moisés. Né? Você lembra quando Moisés estava com uma carga muito grande de julgamento, e aí ele recebe o conselho do sogro dele, né? E ele coloca outras pessoas sobre o povo como juízes, e aí essas pessoas também receberam o Espírito de Deus. Bom, e tem várias outras. Se a gente for ver Eliseu, Elias, né? Eliseu, na verdade todos os profetas, de alguma forma, receberam também o Espírito Santo. E... Peraí só um instantinho. Por que está com essa tela? Ele travou a tela para mim. Travou para vocês também, não? Não. Então, tá bom. Bom, tá bom. Vamos continuar, então. Então, muitas outras vezes, o Espírito Santo ele agiu no meio do povo diretamente. Então, e essas pessoas, eles eram judeus, né? Quando Paulo chegou lá em Éfeso, ele fala que eram discípulos, então, portanto, eles conheciam o Antigo Testamento também. Possivelmente, eles já eram judeus. Um pouco mais para frente, ele fala que vão até a sinagoga e discute com o pessoal da sinagoga e tal. Mas a minha pergunta é a seguinte: por que então que eles não ouviam falar do Espírito Santo? Por que então que eles, no verso 2 ele diz, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo? O que você acha que... O que vocês acham que eles não ouviram falar do Espírito Santo? A gente tem um monte de eventos no Antigo Testamento que mencionam o Espírito Santo. A minha dúvida é, isso você está falando dentro da sinagoga de Éfeso ou você está falando quando ele estava pregando para o povo grego? Nesse caso, ele ainda não estava na sinagoga. No 19:1, ele fala, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Então, ele não menciona se eram judeus ou se eram gregos, mas diz que eram discípulos. Né? O que um discípulo faz? Ele estuda a palavra. Então, a gente imagina que esses discípulos tinham conhecimento, né, talvez do Antigo Testamento. Né? Os judeus certamente tinham, porque quem estava na sinagoga estudava o Antigo Testamento. Mas mesmo os judeus não conheciam o Espírito Santo. Eu falo isso porque, assim, se ele estava pregando para gregos, os gregos iam ter aquela cultura politeísta deles, eles nunca iam ter ideia do que seria o Espírito Santo ou a Trindade de Deus. Agora, se ele estava pregando para pessoas que eram estudadas na palavra no Velho Testamento, eu também não sei te responder porque eles não saberiam do Espírito Santo. Essa é uma pergunta que fica na minha cabeça. Aquele Rodrigo. Oi? Porque eles não criam? Eu não sei se nesse caso seria isso, porque eles já eram discípulos, né? Eles já eram discípulos que conheciam a pregação de João Batista. Os grandes não. Então, Porque estava escrito atrasado, daí então não atualizei. Isso que eu aí estava perguntando. Talvez eles acreditassem que o Espírito Santo só estava lá no templo, dentro do Santíssimo, e não uma coisa que ele estivesse fora, se apoderasse das pessoas, ou fosse isso como pode o Paulo ser. estava pregando. Isso pode ser também derivado da visão que o judeu tinha de Deus, né? Então, assim, o Antigo Testamento inteiro fala em Deus Pai como único Deus. Não existe outro Deus, não tem mais nenhum Deus, é Deus e Deus Pai e acabou. Então, todas as ações, todas as atividades, tudo que aconteceu no Antigo Testamento referente a espírito, a anjo, até em Jó a gente vê que o bem e o mal
tanto um como o outro são atribuídos a Deus também, né? Tanto o bom como o mal. Então, o que acontece? No Antigo Testamento, a visão que eles tinham é que toda vez que vinha o Espírito, eles falavam, o Espírito de Deus veio sobre essa pessoa, o Espírito de Deus veio. Então, eles não tinham essa noção de trindade, né? E até hoje, essa é uma das maiores dificuldades para um judeu, que é entender ou aceitar a trindade. Essa é uma das maiores dificuldades. Eles aceitariam facilmente a Jesus como um profeta, aceitam a Jesus como um profeta, como um bom profeta, como uma pessoa que pregou o amor, como uma pessoa que pregou a Deus, né? Mas como profeta. Eles não aceitam, os judeus ortodoxos, eu estou falando, tem muito judeu que aceita Cristo, e esses são os messiânicos, mas os ortodoxos, eles creem em Cristo como sendo um dos profetas, né? Depois de Malaquias, veio Jesus. Mas não entendem que Jesus é Deus. Da mesma forma, eles não entendiam que o Espírito Santo é Deus. Então, eles não tinham essa distinção entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando Paulo chega e pergunta se eles receberam o Espírito Santo, eles não ligaram o nome à pessoa. Eles sabiam mais ou menos o que era a ação de Deus na humanidade, eles sabiam o que era a ação do Espírito de Deus na humanidade, mas eles não conheciam essa pessoa de Deus como Espírito Santo. Aqui, quando ele chama de... Oi. Agora, olha só uma coisa que me chama a atenção. Eu estou vendo aqui sobre o conceito dos judeus sobre a Trindade. Eles falam que, para eles, Yahvé é o único Deus, tendo manifestado o seu poder, Shekinah, como forma de poder, não segunda pessoa. Os judeus não acreditam em uma trindade, acreditam que há apenas um Deus, que é o Pai de todos e do tudo. Não acreditam em Cristo, o Espírito Santo para eles é a presença do Eterno, Yahvé. Ou seja, para eles ele é só Deus único, eles não acreditam em trindade. Eles creem, como muita igreja moderna acredita também, tá? Mas essa crença de que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas a manifestação de Deus. Então, toda vez que a gente fala de Espírito Santo na Bíblia, na cabeça deles, o entendimento deles é que aquela manifestação do Espírito Santo é Deus agindo, né? Eles Tanto também que no falam Antigo uma Testamento... coisa que eu achei interessante, olha só, eles dizem para eles, Deus para os judeus é tudo e tudo está dentro de Deus. Ele é completo por si só e não precisa de ninguém para nada. É isso. Só que aí isso significa que Jesus não é Deus. Né? Pois é. A próxima conclusão é que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas é uma forma, uma manifestação de Deus, e que Jesus também não é Deus, Jesus ele é um profeta. Essa é a conclusão que segue a esse raciocínio, que segue esse pensamento, e esse é um pensamento que foi rabínico, né? Então não foi uma coisa assim aleatória que o povo começou a achar, não. Rabinos falaram sobre isso e estudaram sobre isso, e aí você chega em rabinos não cristãos, né? São exatamente essas pessoas que se opuseram à pregação de Paulo, de Pedro e de todos os apóstolos e discípulos. Então, esses que se opunham a Paulo, eles vieram, né, nessa linha. Nessa época ainda não estava estipulado uma filosofia nem nada, mas eles acabaram derivando para isso. Então, o resumo da história é o seguinte: não sabiam que era o Espírito Santo, não conheciam o Espírito Santo, né? E aí Paulo pergunta: então, vocês foram batizados em quê? Né? Se vocês estão batizados, no que vocês foram batizados? Eles falaram do batismo de João. Então, apenas lembrando que Jesus ele também foi batizado no batismo de João, né? Esse batismo de João é João Batista, que pregava o arrependimento porque o reino de Deus estava próximo. Essa era a pregação de João Batista. Jesus, quando veio, ele cumpriu, né, essa promessa, o reino de Deus está próximo, e quando Jesus veio, ele falou, o reino de Deus chegou. Para João, estava vindo, estava perto. Quando Jesus veio, ele falou, então, aquele reino que João Batista estava falando, está aqui, chegou. E com ele, com a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo e a ascensão, né, após a ascensão, o Espírito Santo passa a habitar entre nós, né? Até aquele momento, eu acho que eu já comentei sobre isso numa outra aula, mas até aquele momento o Espírito Santo ele não ficava permanentemente.
ele vinha e voltava conforme necessário, e não vinha sobre todos os cristãos, ele vinha sobre alguns escolhidos, algumas pessoas-chave, como Moisés, como as pessoas, né, os líderes que Moisés selecionou, como Davi, Saul durante um tempo, Sansão durante um tempo, Eliseu, Elias, enfim, todos os profetas e todas as outras manifestações que a gente tem do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas essa manifestação não era permanente, como é hoje, né? Então, hoje, ele chega ao ponto de falar para a gente o que a gente tem que dizer. A hora que você abre a boca, você sabe o que você tem que falar, porque é o Espírito que está em nós. E ele está em nós. Não é o Espírito que veio, falou e foi embora, né? A visão do espírita, né? A religião do espiritismo, a visão deles é que eles recebem espíritos, não é o Espírito Santo, mas é aquela coisa, ele recebe por um tempo e aí depois o Espírito vai embora. Na cabeça deles é assim que funciona, né? O Espírito Santo, ele não é isso, não é semelhante ao Espírito Santo, ao Espiritismo, porque o Espírito Santo, ele está em nós, e não só em nós, mas em tudo, porque ele é Deus. E assim como sendo Deus, ele é onipresente, ele está em tudo, né? Então, não, falando do Espírito Santo. O Espírito... Por que eu estou mencionando isso? A Paula ficou um pouco na dúvida aqui. Por que eu mencionei isso? Porque, como eu falei na última aula, o diabo ele pega coisas que são santas, que são sagradas, que são divinas, e distorce, né? Então ele pega, por exemplo, esse conceito do Espírito Santo que está em nós, está em tudo, e que está sobre nós, e aí ele ensina para as pessoas que não, que você pode chamar e vem o Espírito da tua avó, e o Espírito da tua avó vem em você, sabe? Uma coisa assim. Então, percebe que ele pega um fato que é real e que é santo e que é sagrado, que é o Espírito Santo em nós. A partir do momento que você se converte, você recebe o Espírito Santo, né? Então, eles pegam isso, que é um fato sagrado, e distorce. Então, fala, não é o Espírito Santo, é o Espírito da tua avó, é do teu antepassado, do teu guia, do caboclo não sei da onde, do pai não sei de quem, enfim, aí você recebe E aí eles chamam até de... são os demônios, a gente sabe disso, mas assim, na pregação deles tá recebendo o santo, né? Então percebe, de novo, como você tem uma distorção, como você tem, e às vezes é um detalhe, não é uma coisa assim que é óbvia, que é escancarada, mas quem está no espiritismo acredita que é bíblico. Por quê? Porque pega o texto de Atos, e lá em Atos veio o Espírito Santo sobre eles. E uma E aí coisa quem é que espírita pega esse texto e fala, tá vendo, veio o Espírito Santo, então tudo bem. Eu sei, Allan Kardec faz exatamente isso, ele pega a Bíblia e dá uma torcidinha, ele dá uma viradinha, dá só um detalhezinho. Só que é um detalhezinho que é uma gota de óleo num tonel de água. Vocês sabem o que acontece quando você põe uma gota de óleo num tonel de água? Já era, você pode jogar o tonel fora. E o Né? Então, assim, é Eduardo, uma gotinha que às vezes você nem vê que ela está lá, mas vai beber essa água, você vai ver o que acontece. eu vejo muitas igrejas cristãs, evangélicas, né? Que elas utilizam, às vezes, coisas que são utilizadas no candomblé dentro da própria igreja. Por exemplo, eu vi igreja falando, hoje vamos ter sessão de descarrego. Eu falei, caramba, mas isso não é nada bíblico. Não, e você tem aquela... Antigamente tinha, não sei se ainda tem, né? Mas você tinha a reza braba. Na igreja evangélica, numa igreja falando que fazia reza braba. Mas eles fazem. Não, então, a Paula está falando que eles fazem até hoje um monte de coisa. Aí eles estão naquela zona cinza, né? Entre o cristianismo e o espiritismo. Eles estão naquela zona de que usa elementos do candomblé, da umbanda, do espiritismo dentro do cristianismo. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, como eu disse na última aula, toma cuidado para não se enganar. Porque tem muita igreja que está usando também elementos do judaísmo dentro do cristianismo. Então tem igreja até hoje que toca chofar. Menos a circuncisão. Circuncisão, não, isso aí ninguém quer saber, né? Mas, ó, tem igreja que prega assim, viu? Hoje, em 2020, tem igreja evangélica que prega que você tem que ser circuncidado. Tem igreja que toca chofar na entrada do culto, tem que tocar... Tudo bem, é bonito, é simbólico e tal, mas enquanto for só pela beleza e pelo simbolismo, ok. Né? Agora, a partir do momento que você atribui santidade a isso, você está cometendo heresia. A partir do momento que você usa um elemento que é, digamos, histórico, mas você atribui santidade, é a mesma coisa que você pegar uma estátua de madeira e falar, esse aqui é Deus. Né? Se pegar uma estátua de madeira, de marfim, e falar, esse aqui é Jesus. Eu vou adorar essa estátua, eu vou acender vela para a estátua, eu vou fazer coisa para a estátua. A gente tem que tomar cuidado para não cair nesse engano
porque são detalhes, não é uma coisa que é óbvia, escancarada. Eu tenho certeza aqui que ninguém vai querer matar um bode e sacrificar com uma vela preta, né? Isso ninguém vai querer fazer dentro de uma igreja evangélica, mas a gente tem uns detalhezinhos que tem que tomar muito cuidado, tem que prestar muita Sim, eu vi atenção. uma E uma passagem vez aqui eu em vi. Coríntios que eu achei interessante um detalhe, que é em 1 Coríntios 8:6, Paulo ele fala o seguinte, existe um só, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Mas eu notei o seguinte, ele não menciona o Espírito Santo aqui. Eu achei estranho isso, porque você não acha que ele tinha que ter uma menção, pelo menos? Funciona depois, né? Não nessa sequência, porque aí ele está usando não uma alegoria, mas ele está usando uma ferramenta poética. Você lembra que eu mencionei que toda vez que na Bíblia você pega um texto que ele fala alguma coisa tipo uma vez vos disse, outra vez vos digo, né? Quando ele tem uma repetição no Sim. texto, né? Que nem 1000 cairão à sua esquerda e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Então, isso aí não é literal, não é uma coisa assim que você fala, são 1000 pessoas ou 10.000 pessoas, né? É uma ferramenta para dar uma ênfase. Nesse caso, ele fala, é um só Deus e um só Senhor. Aí ele faz uma jogada com o grego. No grego ele faz sentido, porque ele usa, na primeira vez, me fugiu a palavra agora, mas é o equivalente ao Adonai. Elohim? Não, Elohim é do hebraico, o equivalente ao Elohim, mas no grego. Me fugiu a palavra agora, mas ele usa na primeira vez a palavra de Deus e na segunda vez ele usa o Senhor. Né? Então, na segunda vez ele usa o Kyrios. Bom, então, só que aí a gente acabou derivando para um outro caminho. A André ia comentar alguma coisa. O que você ia falar, André? Lembra? Eu ia fazer uma pergunta que uma vez eu vi um pastor de igreja evangélica e ele foi orar. Só que na oração dele, a oração ele fez como se fosse um cântico de candomblé. O ritmo, ele não usou as palavras do candomblé. Ele não falou dos deuses do candomblé, nada disso. Mas o ritmo é como se ele dissesse, como se ele estivesse cantando. Isso também já é alguma heresia, alguma coisa, porque ele impôs, por exemplo, ele impôs o ritmo todo. É como se ele tivesse, não sei como é que canta as músicas lá, não sei. Ó Deus Pai no poderoso, eu pedi para você. E só para mim, eu já estava ouvindo até os atabaques. Está numa linha perigosa. Então, assim, eu não vou saber dizer, porque eu não vi a oração, não vou saber dizer se é, se não é, que é Deus quem vai julgar. Mas eu diria que é uma linha bastante perigosa, né? E Paulo diz, né, fugir da aparência do mal. Então, se você tiver... você tentar evitar, não só você não fazer o mal, mas você fugir, inclusive, da aparência do mal, do que parece ser, né? Então, tem uma questão que a gente aprende quando está, enfim... quando a gente está estudando sobre aconselhamento, tem uma questão aí que é um conselho que o pessoal dá, que é o seguinte: sempre que você vai atender, isso é só para dar um exemplo, tá? Que você, vamos dizer, você é um pastor homem, você vai atender uma mulher, tem que estar numa sala que esteja com, sei lá, janela aberta, porta aberta, então que seja bem visível, ou que você esteja acompanhado, é a mesma coisa o contrário. Se você for uma mulher que você vai atender um homem, mesma coisa, tem que estar ou acompanhado, ou com uma janela aberta, porta aberta. Mas por quê? As pessoas vão cometer algum tipo de pecado ali dentro? Não, né? Mas você tem aquela questão da aparência do mal. Tá vendo? Os dois estão lá dentro com a porta fechada, né? Então, mesmo que não está acontecendo, estão orando fervorosamente. Mas está lá dentro com a porta fechada. Então, você já fica com aquela coisa, já fica, e aí? Então, a gente tem que fugir também da aparência do mal. E aí eu acho que ele está brincando muito com o perigo, está brincando muito com o fogo. Né? Aquela coisa, está chegando muito perto do fogo, uma hora queima. Entendi. Obrigada. Bom, então, e aí a gente estava aqui em Atos 2, 3. Ele perguntou, né? Então, como vocês foram batizados? E lhes disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isso é, em Jesus Cristo. Então, está aqui, Paulo ele pega tudo aquilo que eles aprenderam, tudo aquilo que eles já conheciam,
e acrescentou a chave, acrescentou literalmente, eles tinham um baú fechado de conhecimento. Jesus abre esse baú. Né? Então, tudo aquilo que eles estudaram no Antigo Testamento, que eles estavam esperando, que os profetas estavam predizendo, todas as profecias, tudo se cumpre em Jesus. Né? E só por curiosidade, eu estava vendo uma estatística outro dia, essa semana, em que, assim, se a gente fosse pegar a probabilidade de todas as profecias da Bíblia, do Antigo Testamento, se cumprirem em uma só pessoa, assim, a probabilidade era tão pequena, mas tão pequena, mas tão pequena que chega a zero, assim, tipo, não tem nenhuma chance disso ser por acaso. Ah, coincidiu de ser Jesus. Não, não é coincidência, é ele mesmo, entendeu? Não tem muita dúvida. Na época eles não sabiam probabilidade, mas aqui Paulo, ele dá a chave, e a chave é Cristo. Né? Então, quando ele fala que o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que vinha após ele, isso é Jesus Cristo. E aí ele ensina sobre Jesus, ele ensina sobre o Espírito Santo, e eles recebem o Espírito Santo. E isso que é um ponto bastante interessante. Em Atos 19:6, diz assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Bom, então, isso aqui é assim que ele chegou. Ele chegou, ele encontrou esse povo, ensinou para eles, né, sobre Jesus, e o Espírito Santo veio sobre eles, então eles tiveram em primeira mão a experiência de receber o Espírito Santo, e entenderam, e falaram em línguas e profetizavam. Né? E em seguida, Paulo faz um negócio que ele já estava acostumado a fazer. Foi na sinagoga. E entrando na sinagoga, é curioso, porque Lucas, eu falei sobre isso quando eu falei sobre o livro de Lucas, né? Ele dá sempre uma ideia de continuidade, de movimento, de ação. Então a gente, muito possivelmente, não foi em seguida. Né? Assim que eles receberam o Espírito Santo, falavam em línguas, profetizavam, e eram 12 varões, né? E em seguida ele já põe, e entrando na sinagoga falou ousadamente. Então dá a impressão de que assim, saiu dali e já foi para a sinagoga. Né? Não necessariamente, pode até ter acontecido, mas não necessariamente foi assim. E aí Lucas, ele coloca um detalhe. Falou ousadamente. Lembra de ser ousadamente? Eu falei várias vezes sobre isso. Lucas usa bastante essa palavra quando se refere a Paulo. Ele está sempre falando que Paulo falou ousadamente. Por um espaço de 3 meses, disputando, persuadindo acerca do Espírito, acerca do reino de Deus. Né? E aí vem aqueles que são os opostos, que eu já comentei agora há pouco. Né? Alguns deles se endurecessem, como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, e aí é o caminho que eu mencionei agora há pouco também, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos. Então aqui, Paulo ele meio que aprendeu literalmente apanhando, né, porque em outros lugares ele apanhou lá na sinagoga, nessa aqui ele não insistiu, ele falou, não, beleza, então vocês não querem crer? Fechou, valeu, fica na paz, vazei. Né? Pegou os que creram, pegou os do caminho e foram estudar, aqui no Atos 19:9, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Esse tirano é uma pessoa, né? Esse aqui é o nome dele, não é que ele é um tirano, como a gente conhece hoje a expressão, né? Não tem nada a ver, mas é o nome da pessoa. E eles foram na escola. Aí, esse texto aqui é curioso, porque quando eu era jovem, muito jovem, adolescente, a gente frequentava uma igreja em que o culto culto dos adolescentes era literalmente uma escola. Um dos donos da escola, ele frequentava a igreja, né? Então, quando a gente ia fazer o culto dos adolescentes, a gente ia para uma escola, tinha uma classe, tinha lousa, tinha tudo. Era literalmente uma escola. Né? E quando eu ia não sei se vocês conhecem a Igreja Batista do Morumbi, o começo dela, 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, mais de 30 anos atrás, também era numa escola. Né? Então, isso é uma tradição, você ensinar a palavra de Deus em uma escola, é uma tradição que começou em Paulo, aqui em Éfeso. Hã? Então, tinha no hotel, né? Aqui eu frequentava quando era jovem, chamava Igreja Batista da Borda do Campo, que era num hotel. E a classe dos adolescentes era numa escola do lado do hotel. Então, você tinha a igreja no hotel e na escola tinha o ensino bíblico. E na igreja do Morumbi foi assim também. Ele tinha um hotel para fazer o culto da família
e a escola bíblica era literalmente numa escola. Essa tradução começou aqui com Paulo, em Éfeso. Né? Todos os dias na escola de um certo tirano. Né? Só um detalhe que eu já vi comentários sobre isso, mas só para tranquilizar vocês, disputando, ele pega o sentido literal do grego, que é no sentido, é o discutindo, mas não como a gente conhece hoje. Depois a gente fala, está discutindo alguma coisa, parece que está brigando. Né? A impressão que dá quando fala, estavam discutindo, é que está brigando. Mas o significado original da palavra, a palavra discussão é conversando, ou como é que eu posso dizer? Trocando ideia, batendo papo, trocando ideia. Né? Estudando, filosofando, daí vem o termo discutindo. E nesse caso também disputando, né? Disputando todos os dias na escola, ou seja, ele estava ensinando todos os dias na escola. Tá? E durou isso por um espaço de 2 anos. Então, durante 2 anos, Paulo e as pessoas que estavam com ele ficaram lá em Éfeso. Né? E aí eu acho curioso que Lucas ele deu uma exagerada aqui, ó, de tal maneira, eu estou lendo no 19:10, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Eu acho que aqui tem um pouquinho de exagero. Todos os que estavam na Ásia... Um pouquinho de Wi-Fi, 5G. Né? Pois é, não sei como é que ele fez isso, mas todos os que estavam na Ásia ouviram a palavra de Jesus. Aí entra o conceito de Ásia, né? Que naquela época ela se limitava àquela região. O que hoje a gente conhece como Ásia, que inclui China, Índia e todo o resto, naquela época era só aquele pedaço ali que era para cá da Grécia. Né? Então você tinha a Grécia, para cá da Grécia já era a Ásia. Então ali onde é a Turquia hoje, e aqueles países ali do sul, é o que eles chamavam de Ásia, mas mesmo assim tem um exagero, né? Todos os que habitavam a Ásia ouviram a palavra de Jesus. E aí pode ser, possivelmente, porque as pessoas que foram aprendendo foram também ensinando. Né? Então a palavra se espalhou pela região. Eu acho que esse é o significado desse exagero. A palavra ela se alastrou por toda aquela região que eles estavam lá. Tanto judeus como gregos. Certo? Bom, então vamos lá. E aí tem uma questão que eu acho muito curiosa, que é o seguinte. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, isso aqui é ok. Né? No 19:12 fala, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Esse verso como é que eu posso dizer? Ele é foco de disputa até hoje, não por acreditar nisso ou não. O foco da disputa é que até hoje tem gente que faz isso, né? Ou que pelo menos tenta. Então, vocês já viram, por exemplo, quando joga o terno, ou... Então, ainda quando joga o terno, que as pessoas caem, recebem um espírito e tudo mais, ok. Mas tem gente hoje que vende o paninho abençoado, não sei do que, o pedacinho de pedra que foi pego em Jerusalém, a terra do Rio Jordão, como é que é? A vassoura benta, que nem outro dia eu vi um PlayStation 4 abençoado. Né? O PlayStation 4, se for comprar hoje, está tipo R$2.000, mas o abençoado é R$4.000, porque ele estava abençoado. O 5, Então vai sair? Hã? Vai sair o 5 agora, né? Pois é, vai sair o 5. Imagina o 5 abençoado, então. O Play 5 já vai estar uns R$5.000, o abençoado vai estar R$10.000. Né? Então, aí de novo um alerta, né, para a gente tomar cuidado, porque assim, existe o fato histórico, existe o fato sagrado, existe a santidade, né? Então até o lenço, o avental se levava e realmente os enfermos eram curados e os espíritos malignos saíam, né? E isso pode acontecer até hoje, mas a gente não pode, por exemplo, achar que isso é uma coisa que pode ser vendida, né? De graça recebeste, de graça dás. Então, você não pode vender a bênção, você não pode vender o paninho não sei do que, ou a pedrinha do Rio Jordão, ou a areia não sei da onde. Né? Se você quer abençoar a pessoa, você abençoa a pessoa. Se o teu lenço tem essa capacidade, se o lenço que você usou tem a capacidade de curar um enfermo, expulsar um demônio, ok, mas... Então não é heresia, propriamente dito, se a igreja quiser... Eu acho que a parte da heresia está no cobrar. Né? Eu não sou ninguém para julgar o poder do Espírito Santo. Né? Eu creio em milagre, eu creio no poder do Espírito, e eu acho que o Espírito age do jeito que ele quiser.
Ele age com lencinho sem lencinho, ele age de impor a mão ou só de orar na igreja. Ele age. Né? Eu sou testemunha viva disso muitas vezes, agora inclusive com o emprego que eu ganhei, né? Que eu ganhei de Deus. Por quê? Porque a igreja orou. Eu orei, a Paula orou, todo mundo orou, a igreja orou e Deus... Fica careca. Então, assim, o milagre ele existe hoje, né? E existe de muitas formas, existe de milhares de formas, né? Existe através do médico, existe através de um remédio. Então, isso é fato. Né? Então, assim, se um paninho curou um enfermo, não sou eu que vou julgar, é Deus que vai saber se curou, se não curou. Mas e a fé da pessoa, naturalmente, é parte do processo. Mas o fato é o seguinte, a heresia não está no paninho, a heresia está em cobrar pelo paninho. Né? Então, se você está dando de graça, se você está curando, se você está abençoando as pessoas, perfeito, faça isso. Né? Mas... Isso não é o que as benzedeiras fazem? Com a Ruda, né? Não precisa ser com a Ruda, mas elas pedem para você, por exemplo, a pessoa está de cama, não pode sair, está no hospital, não pode ir até elas. Então, você leva uma camiseta, elas pedem, uma camiseta de uso da pessoa, então, uma camiseta que ela tem usado, uma camisa. E aí você leva. Então... E aí elas ficam lá fazendo aqueles monte de reza, e você leva, tipo, e fala que a pessoa está curada. É daqui que elas tiraram essa ideia? Então, isso aí, de novo, é uma zona cinza. Né? Porque eu creio no poder de Deus e creio no poder de cura do Espírito Santo. Né? Então, o Espírito Santo, ele cura pela oração, e ele cura do jeito que ele quiser curar. O que uma benzedeira faz, de pegar a blusa, rezar em cima da blusa, como é que eu posso dizer? Eu não sei, honestamente eu não sei dizer se está bom, se está ruim, se está certo, se está errado. O que eu sei dizer é que o Espírito Santo ele age de formas misteriosas do jeito que ele quiser. Então, a pessoa pode ser curada através de uma oração de alguém que tem fé, e a pessoa não tem fé, mas ela é curada do mesmo jeito. Ou uma pessoa que tem fé... Mas aí é uma linha muito tênue, Renato. Exato, é uma linha muito tênue. O diabo veio para roubar, matar e destruir, e tem gente que faz cirurgia espiritual e diz que está curado, mas aí ela foi curada por quem? A bênção do Senhor não acrescenta dor. É diferente, é perigoso, é uma linha muito complicada. Então, eu acho que é heresia, sim, e aí é o diabo. Eu sei lá. Não, aí. Então, mas se você falando que é o diabo, você está falando que o paninho de Paulo é do diabo. Não estou falando que o paninho de Paulo é diabo, mas a pessoa falar que aquele paninho cura, o que cura é a palavra. Sim, que cura é a palavra. Santo. Não vai falar que o paninho cura. Mas é o que está escrito em Atos. Mas você está falando que é benzedeiro ok? Não falei que é benzedeiro ok. Eu falei que é Deus quem vai julgar. Não sou eu que vou julgar. Não sou eu que vou falar se está ok, se não está ok, se é heresia, se não é heresia. O que eu vou falar é o seguinte: a nossa fé tem que estar em Deus, né? Quem cura é o Espírito Santo, o poder de Deus é quem cura, né? E a minha fé tem que estar em Deus. Não tem que estar no paninho, na camisa benzida ou no PlayStation benzido. Diga. Eu acho que, infelizmente, algumas igrejas exageraram nisso, porque foi uma fórmula que deu certo para atrair ouvintes e deu certo. Então, eles manteram esse formato, mas houve o exagero. Se tivesse feito lá uma vez ou outra, mas não, usaram isso como formato. E as pessoas, às vezes, não vão nem mais pelo Cristo, mas vão pelo óleo ungido, pelo feijão, por não sei o quê. Aí complica o meio de campo. E paga por isso, né? E paga por isso. O fato aí, Renato, não é o fato do paninho ou não paninho. O mal está em fazer as pessoas acreditarem que o paninho, que é o óleo bem, o copo d'água, é que fazem a cura. Né? Então, quando você leva as pessoas a crer que aquilo vai, então ela acha que sem aquele paninho não vai acontecer. Se ela não beber aquele copo d'água, não vai acontecer nada. Então, ele pode usar. Paulo usava o lenço, a sombra dele curava Pedro, né? Então, você não pode fazer as pessoas crerem que aquilo é o instrumento da bênção, da cura, mas crer que Jesus usa de multiforme graça, diz a palavra, né? Então, ele usa da maneira como ele quer e leva as pessoas a crerem que Jesus cura
porque ele tem formas diferentes de fazer. Mas nós não podemos pôr a nossa fé naquilo que está sendo usado para levar a pessoa à bênção, né? Um exemplo de paninho que a gente tem até hoje é você pegar lá como é que chama aquele pano que o pessoal expõe lá que embalou Jesus? O sudário, santo sudário. Aí o pessoal acredita que aquilo lá cura, né? O pano cura, não é o pano que cura, é o Jesus que estava envolvido no pano que cura. Então a gente tem que tomar cuidado, porque, de novo, o diabo é astuto, ele veio para roubar, para matar e destruir. E ele veio enganar, inclusive, o crente. Então, quando a gente pega isso aí, como eu disse, está numa zona cinza, se a gente leva, como o pastor falou, né? Se leva a crer que o que cura é o paninho, isso é um problema, né? Quem cura não, eu é perguntei Deus. porque eu sempre tive, a minha dúvida não vai no do paninho, porque na minha juventude, eu sempre questionava o que faz essa benzedeira, quem é ela? De que reza ela está falando, porque você nunca ouve. Ela pega, que nem eu falava, ela pega a sua blusa e fica lá. Você não sabe o que ela está falando, você não ouve o que ela está falando. Então, a minha dúvida era, ela é cristã? Ela é macumbeira? Ela é espírita? O que ela é? Porque a fé não estava no pano, porque o que elas falavam para a gente quando a gente levava a roupa é que ela precisava de algo para ligar a pessoa para quem ela estava orando. Então, precisava ser algo de uso pessoal da pessoa, podia ser um óculos, alguma coisa. Só que elas falavam isso, que precisava de algo como se fosse uma ligação para que aquela oração dela pudesse chegar até a pessoa. Então, assim, eu sempre ficava em dúvida, eu sempre fui difícil de acreditar se não tivesse algo para me provar, me mostrar os tintins. Essa ideia da benzedeira, ela é derivada do espiritismo, tá? Mas isso passa de geração. Isso passa de geração, é uma coisa que já vem de mais de 500 anos, não sei quanto. Rito, né? Então, assim, ele meio que se misturou da tradição de religiões africanas misturado com o catolicismo, né? Então, a benzedeira, se você perguntar para ela, muito possivelmente ela vai falar que ela é católica. Muito possivelmente. Assim como a maior parte dos espíritas se perguntar, hoje em dia até que não, mas na minha época, se perguntava para o espírita qual é a religião dele, ele falava, não, eu sou católico, né? Mas acredito em espiritismo. Então, você tem essa mistura hoje em dia, você tem essa não é uma sinergia, mas é uma mistura mesmo, né? Mas a ideia da benzedeira, de você benzer e tal, ela deriva de uma ideia do espiritismo que faz uma ligação espiritual com a pessoa, né? E aí, de novo, é a benzedeira fazendo uma ligação com a pessoa. Não tem Jesus, não tem Deus, não tem Espírito Santo, não tem nada disso. Tá? Então, assim, a gente deve sempre confiar no poder de Deus. Ponto. É isso. Esse é o poder que a gente confia. É um subterfúgio para aumentar a fé, isso, né? É um subterfúgio para aumentar a fé. Então, é um dos enganos, é um dos muitos enganos, né? Andréia? Eu acho que sim. Você está me ouvindo? Oi. Então, eu tive uma amiga muito próxima que lutou contra um câncer muito agressivo e ela gostava de assistir muito missionário. E eu era membro da Igreja Batista, lá em Perdizes. E a gente ia no culto, antes de eu ir para a igreja, às vezes eu ia com ela, acordava às 5 horas da manhã, a gente ia para a Igreja da Graça, porque ela queria buscar. Eu falei, eu vou. Eu vou com você na igreja, a igreja que foi, eu vou com você. E nós íamos muito cedo, era 6 horas da manhã, a gente chegava na Igreja da Graça, ali na Avenida São João, e ela estava buscando a cura. No meio do caminho, ela encontrou Jesus Cristo. E eu ia com ela, nós íamos, foi uma experiência muito rica. E lá, quando a gente chegava às 6 horas da manhã na Igreja da Graça, a igreja estava abarrotada de gente, e as pessoas estavam com carteira profissional, foto, roupa de filho que estava preso. Então, aquilo, de certa forma, me tocava, porque as pessoas estavam buscando por entes queridos, mas levando esses subterfúgios que para aumentar a fé dentro da igreja ali, né? E eu falava, meu Deus, e nesse processo ela acabou, enfim, se convertendo, mas é um caminhar, é aquela coisa assim, a pessoa às vezes está no leitinho, entendeu? Ela não tem condições de comer uma feijoada. Então, assim, lá dentro da igreja, que também vi muitas coisas que não... Era pregado Jesus. Sim, mas ali também tinha o sabonetinho, tinha também a aliança ungida, tinha também várias coisas assim. Mas aquela coisa de você ver as pessoas ali que vinham de longe, a igreja abarrotada de gente, com carteira profissional, foto de filho que estava preso, peça de roupa, eu olhava aquilo, era muito estranho, mas, sabe, com respeito pela fé, pela busca das pessoas.
e uns buscando cura, outros buscando, enfim, salvação de um filho que está preso, era muito intenso, sabe? Era uma busca muito genuína. Então, de fato, a gente não pode julgar, mas é aquilo que o pastor falou, não é o paninho que cura. Aí a pessoa, aos poucos, o Espírito Santo vai dando discernimento, né? Porque senão a pessoa fica ali sendo manobrada totalmente, né? Se ela não crescer e não buscar na palavra. Se ela não buscar na palavra, ela vai ser manobrada. Tomar cuidado para não manipulada é a palavra. Manipulada. E por isso que eu perguntei, porque na minha juventude, eles não me explicavam, ninguém me explicava, e eu sempre fui de questionar alguns detalhes. E eu falava, mas quem é ela? Ela está curando como? Como é que você leva? E aí, só a única coisa que me diziam é isso. Leva uma roupa, algo de uso pessoal e pronto. E ela vai rezar lá e o negócio vai dar certo. Você vai ser curada, você vai não sei o que, blá, blá, blá. Então, sempre ficou a minha dúvida. E quando me perguntam, até hoje eu não respondo. Quando alguém vem e faz esse questionamento para mim das benzedeiras, eu fico em silêncio. Eu falo, eu não sei responder. E não respondo. Porque hoje a minha crença é outra. A minha vida, a forma de viver é totalmente diferente. Mas eu não sabia como responder. E aí a gente leu essa parte agora e eu fiquei assim, tipo, elas fazem isso. E como fica? O que é? Como eu respondo? Que nem você falou, do pessoal levar os pertences do filho que está preso, daqui vende lá, mas, o lencinho de mas então... Mas ali na igreja eles estavam buscando em nome de Jesus. Essa benzedeira aí, ela estava falando, sabe Deus, o que ela estava invocando. Então, assim, as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Então, assim, o diabo também tem poder. Eu já vi gente que fez cirurgia espiritual e falou, não, fui curado, mas depois volta com mais trocentas mazelas no corpo. Então, assim, é uma guerra espiritual. Ele está, de fato, querendo, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, sabe Deus o que ela está invocando ali quando ela está curando. Sabe Deus, essa pessoa que fez a operação espiritual, os demônios que não estão... Você está entendendo? É muito sério. Quando é de Deus, muito claro. sério. Exato. Quando de Deus você fica em paz, o negócio que é claro. É muito sério. Porque o mundo Eu espiritual sei que ele é tão real. Muito perigoso, porque, por exemplo, quando eu vou para Brasília, que é aqui do lado, eu passo por Abadiânia, que era a cidade onde ficava o João de Deus. Você vê que a cidade ela vivia em torno daquilo. E depois que ele foi preso, a cidade ela literalmente faliu, porque tinha 15 hotéis, hoje não tem 2 abertos. O comércio lá diminuiu. Ia uma média de 2 a 3 mil pessoas por dia lá, hoje não vai nem 150. Então você vê que é um terreno perigoso mexer com essas coisas, porque às vezes toma uma dimensão que a gente não tem nem ideia de onde pode chegar. Então eu acho que assim, nós como cristãos temos que orar muito, pedir muito para Deus discernimento, para que Deus revele o que é dele e o que não é, entende? Porque é uma linha muito tênue e é muito perigoso. Só para complementar, hein, Renato, essas benzedeiras, até para a Andréia aí, né, poder... Essas benzedeiras vêm de uma tradição que dizem que é de coisas de povos muito distantes, né? Até de tribos indígenas, tudo, onde não tinham médicos. Então, eles usavam muitas ervas, muitas coisas para fazer esses tratamentos e levavam até as pessoas para que eles fizessem uma reza. Benzer vem da palavra latina, benedicere, né? É bem dizer. Então, elas faziam a reza de acordo com a crença deles, né? Os pajés, as coisas que... Isso veio de tradição daquelas pessoas mais antigas que usavam ainda ervas, remédios, né? Os remédios caseiros para curar. Então, é uma questão até da fé da pessoa, muito mais do que aquela que está fazendo a reza delas, né? Você vai lá em Aparecida do Norte, lá na igreja, lá tem muleta, tem cadeira de roda, tem tudo lá, né? De pessoas que foram curadas, né? Que foi curada. Então, a gente vai dizer, então, lá a cura,
Olha, eu creio que a fé da pessoa cura. Jesus falou muitas vezes: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vai em paz, né? Então, é algo assim, muito peculiar da fé e daquilo que a pessoa crê. E eu creio que Deus tenha misericórdia das pessoas que estão sendo enganadas, né, por ídolos, por fazer idolatria e coisas que não estão na palavra de Deus, e diz que Deus perdoa o tempo da ignorância, mas ele aceita a fé. Então, assim, é muito perigoso a gente falar que é de Deus, é do diabo, é uma coisa assim muito, vai além do nosso entendimento, né? Vai além do nosso entendimento. Mas eu acredito sempre que o que move a mão de Deus é a fé. Se você tem fé, não importa. Então, levavam as roupas lá para Paulo, ele orava e a pessoa... Eu acredito que aquilo era muito mais pelas próprias pessoas do que para Deus. Porque você leva alguma coisa, você coloca a tua fé naquela pessoa. Você vai, ora pelo meu irmão, ora pela minha tia. Você jogou lá no ar e sabe lá se vai orar ou não. Mas quando você está com aquilo na mão, para nós, não para Deus é indiferente. Mas para nós, a gente se concentra muito mais naquilo quando você tem. Por isso que as pessoas, você vai nessas igrejas que oferecem rosa ungida, laço do não sei o quê, óleo de não sei das quantas, água do Jordão, porque as pessoas querem pegar, querem ver, querem tocar, porque tem pessoas que sem isso elas não conseguem crer e acabam sendo iludidas que essas coisas é que curam e não Jesus, né? E acabam trocando Jesus por essas coisas. Isso, infelizmente, é o que acontece hoje, né? Entendi. Obrigada, pastor. Ok. E aí, por que a gente entrou nesse tema, né? Por que a gente falou sobre isso? Porque é exatamente o que acontece aqui com os filhos de... cadê o nome dele? Seva. Os 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. O que eles fizeram? Atos 19:13 diz: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então, o que acontece? Eles viram Paulo pregando, viram Paulo expulsando demônio e tentaram imitar. Né? É que nem aquelas pessoas que não oram em línguas, mas vê alguém orando em línguas e tenta imitar a oração das línguas como se ela mesma estivesse orando em línguas. Né? Você está copiando. Mas olha só o que acontece com esses 7 aqui. Né? Os que faziam isso, 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas e você é quem? Quem que é você? E saltando sobre eles o homem que tinha o espírito maligno, e assim, orando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Quer dizer, eles estavam fazendo uma imitação, eles estavam fazendo, simplesmente copiando um processo, né? Paulo fez e deu certo, vamos fazer também que para a gente vai dar certo também. Só que eles esqueceram de um pequeno detalhe, né? Esqueceram da fé. Esqueceram de crer. Né? Eles esqueceram de crer em Jesus, eles esqueceram de Deus. Simplesmente eles estavam imitando uma atitude, eles não entenderam a fé, eles entenderam a atitude, estavam reproduzindo aquela atitude. Né? Então a gente tem que tomar cuidado também com isso para a gente ir atrás. Por isso que eu comecei falando dos bereanos também, né? Para a gente sempre consultar na palavra, a gente sempre está aumentando o nosso conhecimento a respeito de Deus, a respeito das coisas de Deus, para não cair nesse tipo de armadilha, né? A gente não imita, né? Por isso que está escrito também, né, que você não pode falar com Deus em oração com vãs repetições, né? Mas aquilo que vem do coração, isso é a oração, é o que sai do teu coração, o que você pede, está no teu coração. Não ficar repetindo, né? Repetindo. Deus não é vencido pelo cansaço,
né? Até porque ele tem a eternidade toda para esperar você repetir quantas vezes você quiser, né? Se isso não tiver no coração, não adianta nada. Você tem que orar com o que está no coração. E aqui também, você quer expulsar o demônio? Ok, mas não é você que expulsa, é Jesus, né? Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas e você, quem é? Não é? E saíram correndo pelado da casa, depois de apanhar. E isso foi notório a todos que habitavam em Éfeso, Atos 19 e 17, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então percebe que Deus usa inclusive o descrente, o não crente, até nesse caso até o tolo, né? Porque eles tentaram imitar, fazer simplesmente uma imitação e apanharam por causa disso. Bom, e aí qual foi a consequência? Atos 19 e 19, também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Isso aqui não é nenhuma pequena, isso aqui é uma grande fortuna. Até hoje ainda é uma grande fortuna, imagina naquela época. Isso aqui era quase o dinheiro do império, era uma coisa assim, muito, muito, muito dinheiro, né? Então, eu já passei por isso, eu já vi uma cena dessa, eu já fiz isso, inclusive, né, de queimar livros e... Não queimar livros, a gente tem, de novo, tem que tomar cuidado, né? Deixa eu pensar direito o que eu vou falar. Mas evitar objetos de heresia, evitar objetos de idolatria. A gente né? fez Cura e Libertação. Então, a gente fez Cura e Libertação, a gente fez aquele ministério lá da Neuza Tioca, 1000 anos atrás, né? E tinha esse negócio de você entregar para Deus e eu tinha uma estátua, muitos anos atrás, eu tinha o quê? 8 anos de idade, quando eu me converti, eu tinha uma estátua da Virgem Maria, era uma estátua de chumbo. E aí, naquela época, eu não tinha nem conhecimento, não tinha entendimento, não tinha nada. Né? Mas aí alguém me apresentou esse texto. Na hora que apresentou esse texto, eu lembrei da estátua. Ela é uma estatuazinha pequenininha, assim, que ficava no canto da estante, não era um negócio que ficava numa área... Não, era uma estatuazinha. Na hora que eu vi esse texto, eu lembrei da estátua. Na hora que eu cheguei em casa, eu martelei a estátua. Só não conta para nenhum católico, senão eu vou ser excomungado. Né? Eu martelei a estátua, me livrei daquela estatuazinha de chumbo, joguei ela fora. Né? Livros que eu tinha também que falavam sobre, enfim, coisas assim eu não devia, vamos dizer, queimei, joguei fora e me livrei disso tudo. Né? Então, e aqui foi a consequência do nome do Senhor Jesus sendo engrandecido. Né? Quando eles perceberam a Jesus, quando eles perceberam a Deus, aquilo pesou sobre eles. Muitos dos que seguiam artes mágicas, o coração pesou. Na hora que eles viram o poder de Jesus, eles falaram, não preciso mais disso. As artes mágicas não me levaram a nada. Cristo leva a cura. Cristo leva. O poder real está em Deus, está em Jesus. Né? E assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Bom, o final do texto, ele conta sobre aquele tumulto que teve em Éfeso, quando eles estavam pregando lá em Éfeso, e aí, por causa de 2 ourives que se converteram e deixaram de ser ourives, né? Porque certo ourives de prata, de nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e dava não pouco lucro, a expressão de Lucas de novo, não pouco lucro. Um pouco antes ele fala também, houve não pequeno alvoroço, aos quais havendo-se ajuntados. Então, assim, eles tinham um culto a Diana, e você tinha os ourives que faziam os objetos de culto de Diana. A hora que Paulo chegou, a hora que Timóteo e Erasto chegaram pregando a Deus, pregando a Jesus, falaram, olha, a gente não precisa desses deuses, são falsos deuses. Eles estavam afetando diretamente o negócio deles. Né? Eles estavam diminuindo o lucro. Foi o que aconteceu nessa cidade. Aí, como é que é o nome da cidade lá que você falou, Rogério? A cidade lá perto de Brasília? Ele não está mais online. O Rogério não está mais online. Não é Rogério, não? Foi o Rogério que comentou. O Rodrigo? Não, mas ele não está mais aqui na lista. Bom, enfim, a hora que você prega Jesus, a hora que Jesus é conhecido, aí Diana, o culto a Diana estava diminuindo, e eles fizeram uma rebelião na cidade, fizeram uma grande confusão para defender a Diana,
E aí tem aquela passagem que eles gritaram por um espaço de quase 2 horas, grande é Diana dos Efésios. Grande é Diana dos Efésios, durante 2 horas, a cidade inteira, bagunça, confusão. A bagunça só acabou quando o escrivão chegou e falou, não, peraí, em Atos 19:35. O que esses caras estão falando que é heresia? Né? No 37 ele fala, porque esses homens aqui que aqui trouxestes não são nem sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Então, assim, eles não estavam falando mal de Diana, eles estavam pregando a Jesus, ponto. Né? Então, isso é um exemplo para a gente também, quando a gente vai evangelizar, quando a gente vai pregar, quando a gente vai doutrinar, o foco é Jesus. O foco não é chegar para a pessoa e falar, você está errado porque isso é um demônio, isso aqui não sei o quê. É a crença da pessoa. Né? A pessoa vai fugir, ela não vai nem ouvir a palavra de Deus. Então, se você quiser pregar a Deus, você prega a Jesus. Você fala, não, Jesus é isso, Jesus salvou, Jesus veio, Jesus contar a história de Jesus. Né? E se o que a pessoa acredita é demônio ou não é demônio, é problema dela e de Deus e eles que se entendam. Mas a nossa pregação tem que focar em Jesus. Né? Então, nesse caso aqui, eles estavam pregando a Deus. A consequência disso foi que o culto a Diana estava reduzindo. Né? Como teve uma consequência monetária, teve a rebelião. E depois eles acabaram com a rebelião falando o seguinte, olha, cara, eles não são sacrílegos nem blasfemam. E eu achei interessante que no 38 o escrivão ele fala assim, mas se Demétrio, que era o artífice primeiro lá, e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, tem audiências, tem os procônsules, que se acusem uns aos outros. Ou seja, quer brigar? Vai lá para a justiça. Vai processar. Né? O que ele falou aqui, você quer? Processa os caras, mas vamos parar com essa confusão. E aí acabou com a bagunça lá na cidade de Éfeso. Né? Só que assim, é curioso, porque essa grande Diana dos Efésios, eu lembro quando eu era jovem também, devia ter uns 14, 15 anos, que teve uma congregação das igrejas, ela juntou um monte de igreja no Brasil inteiro, e eu acho que foi até mundial, não foi só no Brasil inteiro, que a gente fez exatamente isso, falando grande é o Senhor dos Exércitos, em vez de falar grande é Diana dos Efésios. E ficou durante 2 horas, e assim, as igrejas se revezavam, falando durante 24 horas, falando grande é o Senhor dos Exércitos, né? Como consequência desse... Eu não sei nem se... Eu não sei, honestamente, qual foi o valor espiritual disso. Eu acredito que a crença das pessoas, a fé das pessoas, vale, né? Mas, nesse caso, você ficar repetindo durante 2 horas, não sei muito se adiantou muita coisa, mas, enfim. O fato é que, por causa desse espaço aqui, grande Diana dos Efésios, gritando durante quase 2 horas, né? Teve essa confusão. Nesse caso, não apedrejaram ninguém, não bateram em ninguém, porque os gregos eles tinham essa fé de que você podia acreditar no que você quisesse, você podia discutir a filosofia, você podia discutir ideias. Né? Então, nesse caso, Pedro, Tiago, esse povo todo não foi apedrejado, como eram, por exemplo, lá em Listra e Derbe, que eles foram apedrejados porque eles estavam cometendo uma heresia. Tá? Aqui eles falaram exatamente isso, não é heresia, o que vocês estão falando não é nada contra Diana, então tá tranquilo. Bom, isso termina o capítulo 19. A gente está praticamente no fim da viagem de Paulo. Aí tem um pedacinho final ainda na Grécia e depois a chegada dele em Jerusalém, que a gente vai estudar na próxima aula. Tá bom? Só um comentário final antes de terminar. Eu achei muito legal a nossa discussão de hoje. Achei muito legal a nossa conversa. Eu acho que a aula ela fica mais rica quando mais gente participa. Né? Com dúvida, com comentário, com sugestão. Agradeço também a participação do pastor Ricardo, aí, que ajudou a gente a entender, né, essa questão. Né? A Paula, a Andréia, o Alex, o Rodrigo, que não está mais online, não sei onde é que foi parar o Rodrigo. É que às vezes o tema é difícil e é difícil até entender, e eu mesmo eu não vou falar só para atrapalhar a aula, mas quando é um assunto mais claro, digamos, mais popular, menos teológico, sei lá. Aí eu estou falando por mim, eu consigo participar, mas tem uns que é muito difícil, então eu preciso, é igual o pastor César, ele fala nas aulas, estudar, ler 10 vezes, e não é pouco não, para poder entender, não para gravar, mas para poder conseguir um norte, para poder entender aquele contexto, ou melhor, para entender o texto. Mas quando eu acho muito legal quando tem essa troca, porque eu próprio não sou autoridade.
Eu não sou o senhor de todo conhecimento, eu não sei tudo. Pelo contrário, o que eu sei é pouco perto do que eu falta saber, né? É por isso que eu continuo estudando para ver se eu acabo aprendendo alguma coisa. Mas é muito legal quando tem essa troca, porque daí, assim, cada um colabora com um pedacinho, e aí o resultado final é que 1 mais 1 não é 3, 1 mais 1 é 9, é 10, é 15, entendeu? Todo mundo cresce quando a gente tem esse tipo de discussão, esse tipo de troca. Eu acho muito legal isso aí, então eu queria encerrar a nossa aula. Isso é legal, e eu sempre tenho dúvidas. Sempre. Tem Sempre dúvida para isso? tenho várias. Uma delas eu vou perguntar agora. Como você sabe que foram 2 horas gritando? Está escrito. Está lá em Atos 19... Cadê? Eu já pulei o texto aqui. 19:34. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Então aqui ele menciona o tempo. Eu estava no 28, por isso que eu falei que eu não tinha visto. Obrigada. Vou até anotar. Eu tenho, quer ver? Deixa eu até projetar de novo. Eu tenho minhas bíblias tudo grifado aqui. Quer ver? Deixa eu dar o share screen aqui de novo. Acho que eu já até mostrei algumas vezes, né? Eu vou lendo e vou grifando os negócios. Já. Por quase 2 horas, grande é Diana dos Efésios. Ô, Renato, eu não sei qual que é o seu cronograma aí, o que você tem preparado para a gente futuramente, mas esse tema de seitas, de heresias, além de ser atual, é muito útil. Aí, quando você tiver um tempinho, conseguir colocar uma aula dessa, é muito bem-vindo para a gente. Esse é um tema que eu tenho mais curiosidade do que conhecimento, tá? Então, quando a gente for falar sobre isso, eu vou pedir ajuda para os universitários. Vocês já viram aquele filme Fé Demais Não Cheira Bem? É antigo. É um filme antigo já, do Steve Martin. Nossa, muito antigo. Uma comédia. Eu acho que é da década de 80 esse filme. Mas ele aborda muito essa questão da exploração da fé para ganhar dinheiro e contrapondo com a fé real de uma pessoa e de como Deus cura essa pessoa porque ela teve fé e não porque o pastor fazer um espetáculo, né? Então ele aborda bem isso aí. Ele é uma comédia, então tem algumas situações engraçadas, mas ele é um filme muito legal para a gente ver, porque apesar de ser da década de 80, ele é extremamente moderno. E esse tema de seitas e tudo mais, ele é um tema que me interessa também. Eu gosto de estudar, eu gosto de tentar aprender. Então, assim, eu não sei muita coisa, mas eu acho que é legal a gente botar na roda. E aí, uma coisa que eu gosto também, eu tinha lá na outra igreja uma ex-umbandista. Então, ela era da Umbanda, frequentava Umbanda e tal. E aí, quando se converteu, ela contava pra gente como é que era, né? Então, a gente tem muito do que eu aprendi foi de conversas, muito mais do que de livros ou de qualquer outra coisa. Então, se a gente tiver uma situação assim, até acho que é legal a gente convidar alguém que era da Umbanda, que era do Espiritismo, que era de alguma outra religião, para contar para a gente como é que é, né? E para a gente poder entender, para a gente poder aprender, e não para ensinar a religião, mas para a gente entender como é que eles veem o cristianismo, como é que o cristianismo é usado, né? E eu sei que é usado como argumento para muitas heresias. E esse tipo de coisa a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, a gente evita falar até muita coisa sobre seitas. Eu acho até legal a gente fazer um estudo, mas a gente evita de ficar falando muito, até para não ficar dando ideia. A gente fala um negócio, o pessoal fala, será que é assim mesmo? Começa a ter ideia. Tem uma curiosidade, né? A curiosidade tem, né? Mas, por curiosidade, alguns anos atrás, eu li um livro chamado A Bíblia Satânica. A Bíblia escrita, não lembro o nome do autor agora, mas é exatamente isso, a Bíblia Satânica. Eu li isso aí. Hã? Cipriano? Não, é um livro moderno mais ou menos, né? É literalmente um cara que se diz o pai do satanismo. Eu comecei a ler São Ciprião e parei. Não, tem umas coisas que são muito absurdas. Esse eu li com curiosidade mórbida, porque tem tanta coisa tão absurda que você olha e fala, gente, como é que tem alguém que acredita num negócio desse? Mas, enfim, o fato é que eu acho legal, é válido. Né? Não a gente estudar satanismo, mas estudar seitas e variantes do cristianismo. É bom saber o que falam,
para a gente saber o que falar também e o que rebater, porque Acho que esse é o não ponto adianta principal. a gente ficar Focar nisso, focar no aleatório. saber como Agora evangelizar. ficar que nem você falou, estudar. Não. Isso, para poder ter uma ideia do que é, como eles agem, pensam. Como a gente Eu pode acho que para isso evangelizar. é válido, sim. Legal mesmo, para a gente Sim, saber, porque, por pra gente exemplo, saber, um muçulmano, né? Como é que eu evangelizo um muçulmano? Né? Como é que eu evangelizo um espírita? Como é que eu falo de Jesus para um católico? Porque o católico já conhece a Jesus, já conhece a tudo, mas tem a mariolatria, enfim, tem aquela questão toda. Então, como é que a gente conversa com o católico? Como é que a gente conversa com o espírita? Eu acho que esse tipo de coisa é válido, né? Para a gente poder, para poder ensinar e também para poder não cair, né? Em alguns detalhes que são pregados, que a gente ouve por aí, que a gente fala, talvez até seja verdade. Não, calma, vamos ver isso aí, vamos estudar isso aí. Eu acho que é legal, é um tema bom de estudo. Bom, é vero. a gente acabou passando um pouquinho do tempo. Ô, pastor, você quer orar para encerrar a gente? Vamos lá. Senhor Deus, Pai querido e amado, obrigado, Jesus, porque aprove o Senhor deixar a Tua palavra escrita, Deus, para que nós pudéssemos chegar até o Senhor pelo conhecimento da verdade. Que nós não sejamos enganados nem confundidos por coisa alguma, mas que o Teu Espírito nos revele e nos dê sabedoria em tudo, para que a gente possa realmente fazer a Tua vontade, Senhor. Continua nos abençoando, capacitando o Teu servo Renato, para que ele possa, Deus, através da vida dele, ser instrumento de bênção para a nossa vida e nós possamos crescer cada dia um pouco mais. Que o Senhor nos ajude, Pai, que a gente possa se esforçar e esse esforço reflita, Deus, em bênção para nós, porque eu sei que o Senhor ajuda, prospera e trabalha por aqueles que se esforçam. E que nós tenhamos sempre esse desejo no nosso coração de conhecer cada dia mais a Tua palavra. Abençoa, Senhor, nossas vidas, nossos lares, nossas famílias, e que em nós o Teu nome seja exaltado e glorificado. Assim eu oro, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Glória a querido. todos. Paz, Boa Senhor. semana de vitória. Fala, Senhor, Renato. Paz, Amém. Senhor. Paz. Deus abençoe. Senhor. Boa